Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, vamos para mais uma live hoje. Eu vou receber a Reviane Ramos, que é terapeuta sexual e também terapeuta sistêmica, e a gente vai falar sobre escolhas amorosas, né? Como é que se forma o vínculo íntimo, a escolha do vínculo íntimo. Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente não é tão livre quanto a gente imagina em relação a muitas coisas da nossa vida e, inclusive, em relação às escolhas amorosas. Então, quanto mais consciência a gente tiver a respeito desse assunto, mais a gente vai fazer um movimento de ir para a vida e de ser dono, né, da nossa própria história, da nossa própria vida, tomando decisões maduras, assertivas. Então, isso vai ser fundamental para que a gente consiga estabelecer relacionamentos saudáveis ao longo da vida, né? Então, vou convidar aqui a Reviane para participar. E vamos aí a mais uma live aí, para a gente poder se conectar com as nossas necessidades, nossos desejos e poder se autorizar a viver uma vida mais respeitosa, mais integrada aí com a nossa sexualidade em dia, né? Colocando a nossa sexualidade em dia. Olá, Reviane, tudo bem? Olá, Etienne, boa noite a todos. A sexualidade é aquilo que vai fazer com que a gente rompa, de uma certa forma, com a nossa família de origem e vá para a vida, né? Então, o que diferencia, por que a gente vai buscar outras relações? É justamente porque a gente não vai conseguir realizar todas as nossas necessidades e desejos dentro da nossa própria família. Então, a sexualidade, ela vem marcada pela nossa autonomia financeira e também pelo desejo de se conectar sexualmente mesmo com outra pessoa. Então, para a gente poder ir para a vida, ter a nossa própria família, a gente vai precisar romper, né, com a nossa família de origem, no sentido de poder nos autorizarmos a ter a nossa própria vida e a seguir adiante. Boa noite, Aline. Ó, o Marcelo está colocando aqui, ó, te dando boa noite, Reviane, mestra. Boa noite, Marcelo querido. A Marcelo é meu aluno da pós-graduação em constelações. Ai, que Querido. legal, Maricélia, Ferte, aqui também, que legal. Seja bem-vinda a todos aí que tiraram esse dia de sábado aí para poder escutar a gente se sente honradas, né? E Reviane, seja bem-vinda mais uma vez, né? Te admiro muito e é uma honra estar trocando aqui esse papo com você, que vai ajudar muitas pessoas a se conectarem aí com as próprias necessidades aí para poder viver uma vida mais respeitosa e relacionamentos mais saudáveis, né? Então, queria primeiramente que você se apresentasse, né? E falasse, né, onde que você atende, como é que você atende, para as pessoas te conhecerem e poder te procurar caso desejem. Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Etienne, pelo convite, né? Por estarmos juntas mais uma vez nessa live. E acredito que muitas coisas que a gente vai trabalhar aqui nesta palestra, né, nessa live, vai ajudar a gente compreender algumas dores do nosso coração, né? Do coração na vida amorosa, na vida a dois. E ajudar também os outros que precisam. Eu sou psicóloga há 20 anos, me formei também em filosofia, tenho capacitação em sexualidade humana, sou especialista em traumas e também eu dou aulas de formação no curso de constelação familiar, no curso de pós-graduação, inclusive tem alunos meus aqui. E hoje, assim, basicamente a nossa linha de raciocínio vai seguir a partir dos conceitos que as constelações familiares e a abordagem sistêmica pode trazer para a questão do vínculo íntimo, né? Eu atendo online, a maioria dos meus pacientes 90% estão fora do Brasil, e 10% são os pacientes que eu atendo aos sábados, que são os pacientes que também não se adaptam, né, à tela.
Então, eu atendo presencial no consultório em Guarulhos, e a maioria mesmo é no consultório virtual. Ele é um consultório especialmente para atendimentos clínicos, né, para psicólogos. E é isso, eu trabalho assim já há 20 anos. E faço grupos também de autodesenvolvimento, tem grupos de estudos, algumas vivências com as mulheres, né? Tem muitas mulheres que aparecem e a gente faz círculos, né, que são movimentos para o desenvolvimento feminino. Tá certo. Obrigada, Reviane. Então vamos lá, né? Vamos às escolhas amorosas, né? A gente ouve muito falar no tal do dedo podre, né? O que é o dedo podre? São aquelas pessoas que repetem determinados padrões, estão sempre fazendo escolhas que não são respeitosas. Então, mesmo quando o relacionamento não é bom, a pessoa tem muita dificuldade para poder fazer escolhas mais assertivas. Então, existe um padrão de escolher pessoas, de serem atraídas, né? A pessoa é atraída por alguém que não vai a respeitar. Em contrapartida, não existe essa atração por pessoas que vão estabelecer uma relação respeitosa com ela. Então, queria que você falasse para a gente por que as pessoas acabam adotando esse padrão dedo podre diante da vida, e como que faz aí para fazer um movimento para sair disso, né? Porque às vezes a pessoa está nesse movimento e o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a refletirem qual que é o padrão, né? E ir para um movimento mais saudável. Até aquelas pessoas que já estão no relacionamento amoroso podem se beneficiar desse conhecimento aqui que a gente vai estar trazendo. Uhum. A gente fala a frase do menos para o mais, né? Então, a gente sai de algo mais olhando para o menos, a morte ou a repetição de fracassos, para o mais, que é uma ampliação. E aí a gente volta no início aqui, quando da tua fala, você diz que a gente precisa fazer essa diferenciação da família de origem. Então, algumas coisas a gente usa por conta do próprio óculos que a gente ganha na nossa família de origem, na primeira infância. Então, ali a gente vai criando os conceitos do que é ser casamento, o que é ser esposa, o que é ser marido, o que é parceria, o que é ter filhos, o que é amor, né? E aí a gente vai criando ali os conceitos e vai inconscientemente internalizando aquilo. E a nossa escolha, né, íntima, ela é inconsciente. Então, por isso que você diz, a pessoa tem o dedo podre porque ela vai escolher de acordo com o que ela internalizou. Mas só que o que ela internalizou não está consciente para ela. É por isso que é tão importante ela reconhecer nela os padrões. Isso é importante, para que ela possa ir adiante e fazer escolhas mais assertivas. Eu também quero aproveitar para trazer esta informação em relação à atração. Na verdade, não é que a pessoa tem não existe a pessoa que atrai, não. É que ela tem uma configuração psicológica que faz com que ela faça a escolha de acordo com aquilo que está internalizado nela. E aí ela pensa que, eu só atraio esse tipo. Não. Tem muitos outros tipos ali disponíveis, também próximo, só que ela não tem condições de escolher aquele. Ela escolhe aquele, como você diz, o dedo podre. Ela vai escolher aquele que vai trazer a configuração das dores e replicar aquele padrão que ela traz na sua história. É porque é aquilo que é algo familiar, né, Reviane? Aquilo que é familiar da nossa família então aquilo que é da nossa família de origem é o nosso modelo, é aquele modelo, o molde ali que a gente teve. Então aquilo ali é o que a gente vai considerar que é o normal. Só que não é o normal, é o normal da nossa família. Só que esse normal da nossa família nem sempre é saudável. E a gente precisa prestar atenção para aquilo que da nossa família, que desde criança a gente viu funcionar de um jeito e que a gente considerou que aquilo ali era mais do que normal. Então, a gente tende a buscar parceria que
se assemelha àquela dinâmica ali da nossa família de origem. Mesmo quando há uma relação abusiva, isso também acontece. A pessoa acaba buscando pessoas que vão reproduzir aquele ambiente ali de tumulto, de conflito, mesmo que não seja na mesma dor, né? Mesmo que não seja a mesma dificuldade. Uhum. Muito bem dito. Muda-se o cenário, muda-se as pessoas, mas a configuração da dor é a mesma. Então, essas configurações têm a ver com abandonos, têm a ver com rejeições, têm a ver com desamparos, têm a ver com frustrações, traições, conflitos de vários níveis, violências. Então, sempre vem com aquela configuração de acordo com a mochilinha emocional que cada um carrega, né? Como diz a nossa professora lá de sexualidade, né? A Bárbara fala da mochilinha emocional. Então, vem ali a sua parceria com a mochilinha dela, daí vem você com a tua mochilinha, e aí vai trazer uma terceira mochilinha, que é a mochilinha do casal, e aí ali vai se configurar muitas coisas que não são legais, porque as pessoas não têm condições de perceber, ao menos. Elas vão reagindo apenas aos eventos, a essas dinâmicas, né? Sim, a Olivia está colocando aqui, acabei casando com a cópia do meu pai. KKK. Ainda bem que meu pai é um homem bom. Que ótimo. Mas ela colocou Você que sabe antes, isso que a agora Lívia... Pode falar, pode falar. Isso que a Lívia traz, eu lembrei, a gente fala muito de que muitas Olivia. mulheres que Olivia, né? A Olivia está Olivia, é. trazendo muitas mulheres que são casadas com o papai. Nenhum Sim. homem chega aos pés do pai para uma menina. Porque para a menina, o pai é a figura mais, assim, superior dentro de um contexto psicológico inconsciente. Então ela vai olhar para todos os homens e falar, ah, esse não serve, ah, esse aqui não, ah, esse aqui não, ah, esse aqui não. Porque nenhum chega aos pés do meu papai. Então eu vou atrás daquela parceria que tem a ver com isso, mas só que quando ela vai ver, nunca vai se satisfazer. Porque nenhum vai chegar aos pés desse amor da menina. Então ela tem que sair desse lugar, muitas vezes, de idealização do pai, para que ela possa olhar o pai real e para que ela possa, inclusive, olhar a parceria de uma forma real. E não assim, idealizada. Por isso que muitas pessoas se apaixonam e daqui a pouco elas olham e falam, não era bem isso. Aí volta para trás. Ou muitas nem sequer estabelecem vínculos, ficam guardadinhas numa espécie de caixinha, esperando que aconteça alguma mágica e que vai aparecer alguém bater na porta dela para realizar esta parceria. E aí pode ser tanto essa idealização do pai, né? Então, ou seja, uma visão infantil, olhando o pai como essa pessoa perfeita, a ponto de não reconhecer nenhum homem à altura para poder se relacionar, como também querer não confiar nos homens, né? Quando há uma dinâmica contrária, né? Então pode também ser o contrário, quando não o pai não participa, né? Sai de casa, e aí é internalizado pela criança, através, às vezes, da fala dessa mãe, seu pai nos abandonou. Então, o quanto que vai refletir na sexualidade, a ponto de achar que nenhum homem é confiável, que nenhum homem que a pessoa também não é digna de amor. Então, a própria pessoa pode vir a se auto-sabotar, não fazendo escolhas relacionais saudáveis, justamente para confirmar a crença de que realmente as pessoas não são confiáveis para se relacionar, né? Isso pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. Esse sentimento de desvalor e de também buscar na parceria algo que não foi dado pelo pai e pela mãe. Não é, Reviane? Como que você percebe isso? Queria que você falasse um pouco mais sobre essa expectativa, porque as brigas do casal acontecem justamente por isso, né? Por esse excesso de expectativas. Queria que você falasse nisso. Como que nas escolhas amorosas, isso acaba refletindo, né? Por que eu vou escolher alguém que é tão parecido, mas ao mesmo tempo que me desperta tanta coisa a ponto de me gerar
um conflito e quando a coisa é boa, eu mesmo dou um jeito de sabotar a relação para confirmar aquela crença lá de criança. Uhum. Existem tantas coisas, né, para falar sobre isso, mas me vem muito a história de que a gente não precisa olhar para a relação dos nossos pais e se envolver com esta relação, senão a gente fica emaranhada naquela dinâmica dos pais e isso impede a gente de olhar para a nossa dinâmica pessoal. E tudo que a gente vai se arriscar, se relacionar, a gente vai se relacionar de acordo com essas dinâmicas que teve ali com o pai e com a mãe. Então, a gente precisa sair dessa dinâmica. Muitas vezes, a pessoa fala assim, ai, como que a minha mãe pôde suportar o meu pai? Ou, como meu pai pôde suportar a minha mãe? De modo que a pessoa não consegue ficar livre para poder ela mesma escolher para ela, porque ela já escolheu, ela se acha melhor do que a mãe foi para o pai. Ela acha também melhor do que o pai foi para a mãe. Ela acha que ela tem a solução. Enquanto ela estiver nessa dinâmica, ela vai impedir, e aí ela sabota as relações porque ela está ligada, ela tem um fio, ela está comprometida com o casal ali no nível paterno, né? Ela fica comprometida e aí ela já, na verdade, ela já tomou uma posição. E aí isso impede, porque é como se fosse uma linha cruzada. Então, ela precisa estar livre para poder escolher a parceria dela. Enquanto ela está envolvida com as dinâmicas dos pais, ou dos casais da família, dos avós, ou dos tios, e ela fica julgando, né? Um sinal é ela ficar julgando, porque está errada, porque ela é muito submissa, ou porque ela é muito autoritária, ou porque é muito machista, ou porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então, enquanto a pessoa estiver nessa dinâmica, isso impede que ela possa ficar livre para escolher o dela. Esse é um elemento. Outro elemento importante é a justa troca, que a pessoa não troca nas relações, ela não aprende a trocar, porque isso ela não viu também na família de origem. E aí ela vai levando relacionamentos onde ela ou só dá, ou só recebe. E isso prejudica também as dinâmicas na parceria. Então, existem pessoas que só sabem receber. Existem pessoas que só sabem dar. Né? Ai, que interessante. Eu tô rindo. Desculpa. Pode falar, desculpa. Eu tô rindo aqui porque eu tô lendo. Eu tô rindo aqui, eu não aguentei, é porque eu tô rindo aqui que é o comentário da Olivia, mas pode terminar que depois a gente lê o comentário dela. E aí, para criar um vínculo, né? Para que haja vínculo, precisa existir trocas. Quanto mais um casal pode trocar, mais vínculo ele cria. E quanto menos troca, menos vínculo. E quanto mais alguém na parceria não tem intenção de trocar, é sinal que essa pessoa não quer vínculo. E aí, quando essa pessoa faz esse movimento de não querer o vínculo, o outro que quer vínculo fica dando mais e mais e fica insistindo mais e mais em vínculo. Você já deve ter visto casos de mulheres, por exemplo, que tem um cônjuge, ou um homem também que tem um cônjuge ou uma parceria, que pessoas que têm as suas parcerias e que fica fazendo de tudo por aquela relação. Faz de tudo, se sacrifica, abre mão dos seus sonhos, abre mão das suas necessidades, dos seus gostos, do seu estilo de vida. E às vezes ela casa, compra carro, marca casamento, paga o buffet, tudo sozinha. E o outro vai acompanhando. Aí quando chega no altar, e aí, sim ou não? Não! Aí ela fala, não, mas ela me deixou no altar, ela me deixou no altar. Mas querido, olha lá o que aconteceu antes na relação. Porque só um estava dando. E aí, às vezes a pessoa não sabe isso, por quê? Porque ela quer compensar, ela fica compensando. As pessoas não percebem isso. Mas ele aceitou. Nossa, mobiliei a casa inteira para ela. Nossa, eu fiz tudo para ela. Mas por quê? Porque você não teve nenhuma uma reação dela, aí não vinculou. E aí depois a pessoa vai embora do nada, entre aspas, porque a pessoa já não estava na relação
faz tempo. E a pessoa não é capaz de perceber, porque ela quer compensar uma coisa da família de origem dela. Dando sem parar. Aham. Então a troca também é importante. É muito importante, né? Porque assim, num relacionamento saudável, a gente precisa equilibrar o dar e receber. E muitas vezes o que a gente teve de modelo é só um dando, né? Só um dando, a mulher dando muito, porque a gente aprendeu a ser doadora, né? A ter que cuidar de tudo, da casa, da família, de todo mundo. E muitas vezes também a gente escutou que quando o pai estava trabalhando fora de casa, que ele não fazia parte da família, né? Ah, seu pai fica fora de casa, né? Seu pai não ajuda em casa. Mas o jeito que o pai às vezes estava ajudando era trabalhando lá. Então, quando a mãe fala para o filho, seu pai está trabalhando para poder trazer comida para a gente, né? Ou então é o inverso, tem casais, né, tem relacionamentos em que a mulher está trabalhando fora e o homem é que está gerenciando, está exercendo essa função materna. Então, às vezes, esse papel, né, que essa função vai ser exercida, vai ter uma troca ali, então, dependendo da situação ali do relacionamento. Mas é muito importante que que ambas as parcerias, né, sejam até nas relações homoafetivas, que seja dado lugar do pai e da mãe, né? Do pai e da mãe, da função, e reconhecido mesmo quando essa pessoa está fora. E também essa pessoa que está fora também reconhecer o valor daquela pessoa que está dentro, que ficou responsável por aqueles cuidados. Então, tudo isso vai ser processado aqui na mente e vai influenciar na escolha amorosa, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que não querem casar e não querem se relacionar. E por quê? Por que elas não querem ter vínculo com ninguém? Muitas porque não acreditam que são capazes de receber amor. Muitas cresceram acreditando que as pessoas não são fiéis. Muitas acreditam que é muito pesado casar. Frustradas. Então, estão frustradas porque elas tiveram ali um modelo, atribuíram um significado para aquilo ali que elas viram, porque a nossa criança, né, todos nós temos uma criança. A nossa criança, assim como as crianças, elas atribuíram um significado para tudo aquilo ali que elas viram, de bom e de ruim. Né? Quando você pega e fala, Reviane, sobre, às vezes a pessoa está insistindo ali, ela está achando que ela não conquistou ainda porque ela está dando pouco, e aí ela começa a dar mais, achando que ela tem que dar mais, se ela dá mais, ela vai receber. E a gente aprendeu muito isso quando a gente era compensado, quando a gente fazia alguma coisinha em casa, aí a gente ganhava o quê? Uma mesadinha, ganhava um dinheirinho, ganhava uma coisinha, né? Faz isso que eu te dou isso. Por isso que não se educa a criança assim, com a base de troca. Por quê? Porque ela vai achar, a lógica da criança se eu fizer, eu vou ganhar. Na vida adulta não é assim. Às vezes eu vou fazer e não vou ganhar. E aí a gente fica o quê? Frustrado, alimenta uma frustração enorme. Então, eu até fiz uma brincadeira num vídeo, eu fiz um vídeo, acho que foi ontem que eu fiz um vídeo, a pessoa dando desculpa para não se relacionar, né? A pessoa não vai se relacionar por quê? Porque tá chegando o carnaval, aí tem o Ano Novo, tem o 7 de setembro, tem sempre uma desculpa para a pessoa não querer se relacionar. E aí você fica achando que você vai poder depositar, mas é como se fosse assim, eu explico assim para meus pacientes, olha só, a torneira está aberta, você abre a torneira, você quer encher a pia, aí você abre a torneira. Só que não fica cheia nunca. Por quê? Porque aquela tampinha que tem que colocar ali para poder encher a pia, não tem tampinha, nunca vai ficar cheia. Então a pessoa fica no movimento de dar, nunca vai ser o suficiente. E por isso que a gente tem que se enxergar, né? Porque a gente só vai poder contribuir com quanto numa relação, gente? Com 50%. Entendeu? Não adianta vir com essa coisa assim, não, eu tenho 70%, eu te dou 70%, eu entro com 70% na relação, você entra com 30%. Não, gente, não aceita não. Muito bem. É 50%.
Não é, Reviane? Fala aí, Muito por bem, favor. querida. Fala sobre isso aí. Isso, perfeito, perfeito. Nós humanos somos seres relacionais. A gente precisa de relacionamentos. O relacionamento na intimidade, o relacionamento íntimo, ele é um dos relacionamentos que a gente mais se desenvolve como ser. Né? Relacionamentos. E uma das coisas, né, que ocorre é, às vezes a pessoa não quer entrar na maturidade, ela quer continuar infante, ela quer continuar infantilizada, adolescente, vivendo uma vida, assim, de várias, assim, de oba-oba, sabe, assim, vou curtir, elas falam bem assim, né, vou curtir, não quero, só que geralmente é justamente a relação mesmo íntima que ajuda a pessoa a se desenvolver como ser. E aí, nessa dimensão de trocas, ela vai crescendo como adulto, como ser humano. Em todas as estruturas da vida, ela ganha com a relação. É muito legal ter uma relação. Só que o que a gente percebe é que muitas pessoas que falam que não querem relação, isso eu vejo no consultório, são pessoas que estão frustradas, não são todas, né? Algumas estão num momento que elas não querem mesmo, estão dando um tempo, estão se desenvolvendo com outras coisas e acham que não precisam, né? Eu sempre acho que precisa, mas elas acham que não ainda, e tudo bem. Depois ela vai chegar lá na frente que precisa, porque nós somos seres relacionais. E as pessoas falam isso, geralmente elas é porque elas não acreditam, porque elas já estão cansadas, porque hoje em dia tem uma questão da otimização, é uma questão cultural. Então, assim, eu quero sempre algo melhor, né? Eu estou com uma pessoa, mas e se aparecer alguém melhor? Então, eu vou ficar mais ou menos com essa daqui, porque pode ser que apareça outra. Isso acontece muito nessas pessoas que ficam sem até o nome, né? Namorido, é o quê? É namorado, é marido, é o quê? Né? É mais ou menos uma fala dessa coisa, não é nenhuma coisa, nem outra, mas assim, é mais ou menos essa lógica de hoje em dia. Então, se você tem um aparelho que não está legal, eu vou lá e troco, pego outro. É como se isso também estivesse permeando as relações humanas. E a falta de maturidade faz com que as pessoas estejam cada vez mais vivendo essas relações fugazes, superficiais, que é só o prazer, eu só quero só o prazer da relação. Então, quando a coisa fica feia, quando alguém fica doente, quando alguém tá passando por uma crise pessoal, ou o casal entra numa situação difícil, aquela estrutura, né, que está segurando a relação, ela rui, vai embora, porque não foi estabelecido esse vínculo. Então, assim, Sim. é como se tivesse mesmo uma coisa, vou ficar à medida que tiver legal para mim, na hora que não tiver legal, ó, tchau, querido, tchau, querida. Então, a gente chama até de relações líquidas, né, alguma coisa assim. Mas, assim, geralmente é a falta mesmo de disponibilidade interna para vínculos, né? Sim. É uma imaturidade. A Olivia colocou aqui, ó, quando eu era adolescente, eu falava para minha mãe separar do papai, porque ele vivia no futebol e deixava ela sempre em casa. Tá vendo? Olha só, então então a Olivia, quando ela era criança, ela entendeu que o pai dela, né? O pai dela abandonava, né? Porque criança sente o quê? Abandono. E às vezes, quando a gente é adulto, a gente continua usando essa expressão, que é como se a gente fosse abandonada. Só que, quando um casal se separa, não tem abandono, porque abandono é coisa de criança. Criança que é abandonada, adulto não é abandonado. Adulto separa, né? Mas se a mãe fala assim, a mãe ou o pai fala, sua mãe abandonou a gente para ir com tal mulher, ou então, né? Ou seu pai largou a gente para ficar com aquela vagabunda lá. Eu só sei que assim, mas é assim. Então a criança, ela vai crescer com aquilo ali. Então o medo, né? Tem até uma série que chama Filhos
né, que é Filhas e Pais, ou Pais e Filhas, uma coisa assim, na Netflix. Não é série, não, é um filme. Excelente aquele filme. A menina, ela presencia uma briga do pai e da mãe no carro em função de uma traição, e essa menina morre, a mãe dessa menina morre no acidente, e ela entra em várias relações abusivas, ela mesma se sabota, mesmo quando ela encontra uma pessoa legal, ela tem muita dificuldade de aceitar o amor de alguém que realmente vai vai tratá-la como uma pessoa que ela merece ser tratada, né? Então, às vezes, a gente precisa reconhecer tudo isso, porque isso faz parte da nossa história. E que movimentos que é esse que a gente dá para a morte, quando a gente não presta atenção que tipo de escolha que a gente está fazendo. E como a gente tem várias experiências ao longo da nossa vida, tudo que a gente viu, tudo que a gente presenciou, o significado, como você, né, Reviane, falou, que a gente internalizou, como é que a gente processou aquelas coisas que a gente viu e que a gente vivenciou. Quantas pessoas estão num segundo casamento, né? Ou estão vivenciando um divórcio. E como é que faz para recomeçar, para fazer uma escolha diferente, com tantas feridas, né? Como é que escolhe diferente? Queria que você falasse pra gente, né? Diante de tantas memórias, como fazer isso diferente? Nisso eu sou especialista, eu já me casei 3 vezes. Então conta pra então, gente eu já me divorciei. Aliás, eu falo que eu passei mais tempo da minha vida casada do que solteira, né? Eu me casei com meu primeiro namorado, fiquei muitos anos casada, depois eu já engatei no segundo, depois fui pro terceiro, e assim, relações longuíssimas, né? E por quê? Porque eu sempre acreditei na relação, né? Então, só que eu não tinha recursos para saber escolher. E foi muito bom enquanto durou, né, por um período. E como é que a gente faz? A gente precisa, que foi o que eu não vivi, a gente precisa, né, nas relações anteriores, eu não elaborei o luto do divórcio, né? Que a gente tem o divórcio legal, a gente tem um divórcio para ser feito que é afetivo, e a gente também tem um divórcio que precisa ser emocional. Se a gente não souber não fizer essa separação, aquela relação anterior fica influenciando na nossa escolha. Então, meio que assim, o meu primeiro faltou tal coisa, por isso que eu separei, né? Então, aí, o que eu fui buscar? No próximo, aquilo que faltou no outro. Só que o que faltou no próximo, tinha faltando outra coisa. Aí eu fui buscar um terceiro. Então, é mais ou menos essa dinâmica que a gente não pode. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa viver o luto da separação. E cada pessoa é uma pessoa. E a gente é que vai dando o tom da relação. Se a gente for engatando uma relação na outra, se a gente não souber ficar um pouco com a gente, até a gente conseguir elaborar, chorar. Nossa, gente, é muito duro. É muito duro. Eu me separei, o meu último relacionamento eu tinha 39 anos. Né? Então, assim, imagina, já querendo constituir família, já querendo ter filhos, né? Falando, nossa, eu sou louca mesmo, né? Separar logo agora. Por quê? Porque tem todo um contexto que não tinha sido elaborado. Então, a gente precisa passar pela elaboração do luto, a gente precisa se autodesenvolver, porque o outro vai ser reflexo das dores que a gente carrega. Então, se a gente conseguir elaborar isso dentro da gente, aí sim, aí a gente consegue apontar o dedo e falar, é esse aqui. Senão a gente não tem claro o que é que a gente quer. A gente vai muito pela parte superficial, e a parte superficial, ela não vai agregar. Depois é que a gente vai ver, que é na parte que a gente já conhece um pouco, a gente fala, nossa, olha só onde eu fui me meter, né? Por quê? Elaborar esses conteúdos que estavam inconscientes da tua história lá atrás. Sim, é porque o que acontece? Ninguém quer sentir dor, né? A gente não quer sentir dor. E aí, pra gente não sentir dor, a gente inventa de ficar anestesiado. Aí como é que é anestesia? Anestesia arrumando outra pessoa para se relacionar. E aí, quando a gente não faz aquela faxina,
sabe? Tem que fazer aquela faxina emocional. Tem que colocar faxina mesmo, gente. Entender o que aconteceu aqui dentro, sabe? Não pode não sentir, é para sentir mesmo. O que me levou a vivenciar uma relação? Como é que chegou no ponto que chegou? Não chegou do nada. Mas às vezes a gente não quer sentir. Aí a gente já entra numa outra relação, não vivencia, não faz o divórcio emocional. Então, o divórcio jurídico, às vezes, ele é rápido. Às vezes, né? Porque quando é litígio, demora, né? Demora anos, porque a outra pessoa... Nossa, o meu demorou. Eu tô até hoje na novela aí, mexicana. Negócio, acho que tem que fazer algum... Sei lá o que faz, gente. Sem comentários. Aquela... tem divórcio... O meu primeiro divórcio demorou muito. Tem divórcio que é tipo aquele filme... na minha época tinha um filme de terror, que o nome era Pague para Entrar e Reze para Sair. Tipo isso. Então, quando a pessoa vivencia um relacionamento tipo Pague para Entrar e Reze para Sair, né? Como é que era esse filme? Esse filme era um filme de terror, em que os jovens entravam num parque de diversões e chegou lá, era um parque assombrado, eles não conseguiam sair. Então tem relacionamento que aí um pague para entrar e reze para sair. E aí, diante disso, como é que você vai para uma outra relação? Se você não olha para dentro, não faz aquela faxina, não coloca as coisas em ordem, você vai cobrar da sua parceria atual coisas que é da sua relação anterior. Por isso que tem que fazer a faxina, gente. Tem que fazer faxina mesmo. Antes de escolher o próximo. Não é? Tem que ter espaço. A Ingrid colocou que sentir é um exercício diário de presença. Sim, a gente não pode não querer sentir. Então, quando a gente se perceber se auto-sabotando, fala assim, não, peraí, deixa eu sentir, porque se eu não sinto, eu não posso fazer um movimento para o mais, né? Um movimento para a vida. Não é, Reviane? Por que Então, desculpa, pode falar, depois eu te faço a pergunta. Pode falar. Pode falar, porque senão pode ser outra coisa. Pode falar, a gente vai emendando. Você falou do sentir, né? O canal que faz com que a gente não sinta, evite a dor, né? Anestesiando-se, é o mesmo canal que também passa pela alegria, pela realização. Então, é o mesmo canal. Então, se você segura o canal da dor, evitando se sentir, se anestesiando, você também segura o canal do prazer e do amor, porque da conexão. Por quê? Porque é o mesmo canal. É isso que eu ia dizer. Entendi. Olha só, então a gente pode fazer um movimento pro mais. A Olivia está colocando aqui, meu ex disse que nunca me daria o divórcio. Aí demorou mais de 2 anos. Pois é. Aí demorou mais de 2 anos para eu conseguir na frente divorciar. do juiz. Então, e é interessantíssimo isso, né? Mas a gente pode fazer uma escolha diante disso, né? A gente pode agir como criança, ou a gente pode ser adulta e falar assim, tá, eu vou continuar vivendo mesmo que a pessoa não assine o papel, né? Porque quem autoriza a gente para a vida, quando a gente é adulta, é a gente, né? Então, às vezes, a gente fica arrumando desculpa para não viver, né? Porque a gente teve relações que não foram saudáveis. E aí, às vezes, a gente também começa a se auto-sabotar, não se permitindo viver relacionamentos saudáveis. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você era sobre traição. Por que as pessoas traem? Né? Por que há uma triangulação nos relacionamentos? E por que as pessoas vão buscar, às vezes, pessoas que vão ter esse tipo de padrão, que não vão conseguir ter um relacionamento saudável? Pois é, a triangulação, ela vem ali do nosso desenvolvimento infantil, a gente chama de complexo de Édipo, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, na escola a gente já aprende isso, né? Com 5, 6 aninhos, a gente tem ali aquela coisa com a parentalização, né? A menina com o pai, o menino com a mãe, e, enfim, ali tem uma triangulação. Muitas vezes, esse momento, quando ele é mal elaborado, a gente cria fixação. Então, a gente fica fixo naquele padrão. Isso é no nível psicológico. No nível sistêmico, a gente fala do lugar. Então, a gente precisa respeitar que tudo tem um lugar, uma força, uma função. Muitas vezes, a sua parceria está fora do lugar. O que é fora do lugar?
quando a parceria está no lugar de mãe da parceria, está no lugar de irmã, ou está no lugar de filha. Vou dar um exemplo no caso da mulher. Muitas vezes a mulher, ela fica no lugar de mãe. Como é que a gente sabe que a mulher está no lugar de mãe? Quando a mulher fica mandona, sabe, mandando, manipulando, vai lavar a louça, sai desse videogame, arruma a cama, ela fica mandando. Ela fala, mas eu mando meu marido, ela não para de falar, encher o saco. E o cara tá lá e ele não vai, por quê? Porque ele não vai obedecer a mãe. E aí, e mesmo se ele for, é horrível, porque ela pode ganhar na primeira página, na página 2, ela, ai, que homem banana, ele foi fazer o que eu mandei. Então, é mais ou menos uma coisa muito esquisita que acontece. Estou falando no exemplo da mulher. Então, na verdade, essa mulher está no lugar de mãe. Outra forma da mulher estar no lugar de mãe é quando ela fica perdoando traições. Porque o cara, ele fica... a pessoa, estou falando até numa relação homoafetiva, a pessoa fica perdoando traições. Então, a pessoa vai lá e perdoa uma vez, aí perdoa outra, porque ele fica buscando mãezinhas, a outra pessoa fica buscando outras mãezinhas por aí, outros paizinhos por aí. E aí, essa pessoa fica perdendo atração por aquela parceria, porque ela não está no seu lugar de parceria, de homem para mulher, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem. Ela está no lugar de mãe da parceria, ou assim, ou pai da parceria. Isso perde totalmente a atração. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele é tão bom pra mim, mas ele é tão legal pra mim, só que eu não tenho atração por ele, alguma coisa não tá legal. Por quê? Porque ele está no lugar de pai. Uma outra coisa que ocorre, outro fenômeno, é quando está no lugar de irmão. De irmãos. Então, assim, aquela parceria, ela não tá no lugar. A gente coloca na constelação, na hora que a gente coloca, vamos representar esse casal. Vamos lá, você vai representar o casal. Aí você olha na cara que um tá no lugar errado, né? Que tem um lugar. A gente vê a configuração no movimento fenomenológico, a gente vê que às vezes tá no lugar trocado, às vezes a mulher tá no lugar do marido, às vezes o marido tá no lugar da esposa, às vezes a parceria está no lugar de pai, a parceria está no lugar de mãe, a parceria está no lugar de irmãos, a parceria está no lugar de filho. Aquele filhinho, sabe, que a mamãe dá comidinha na boca, que a mamãe dá sem parar, que a mamãe sempre... essa mamãe é a noiva que compra a casa, compra o enxoval, paga o buffet, e paga as flores, e paga tudo. Enfim, ela tá num lugar de dar muito. Ou ele também, faz de tudo. Ele paga todos os cartões de crédito dela, paga as dívidas dela, paga tudo pra ela, assim, e ela fica lá igual uma bonequinha esperando esse homem chegar, que ela vai... É mais ou menos essa falta de autonomia, de dois adultos se relacionarem, acaba com a atração. E aí a pessoa, sem querer, muitas vezes, ela fala, nossa, só com aquela relação eu traí, com aquele ali eu não traí. Por quê? Porque às vezes nem é o perfil da pessoa. Mas assim, tem essa questão psicológica da pessoa se envolver em triangulações, e tem essa questão sistêmica, que é quando a parceria está fora do seu lugar. Ah, ele que paga tudo pra mim. Ah, ela que faz tudo pra mim, essa mulher. Ah, ela faz... Então, ou a irmã. Ah, irmão é assim. Ele faz e acontece. E ela sempre entende. Ela passa por cima, ou ele passa por cima dos seus reais sentimentos para que é uma forma de autorizar. De todas as... É igual quando a gente vai conversar com um amigo do peito, igual a gente vai conversar com um irmão. A gente fala, uau, conta comigo pro que der e vier. Se você fizer uma coisa que eu não gosto, eu não vou olhar, eu vou te ajudar. Você comigo, eu com você, estamos prontos. Vamos construir uma empresa juntos, nós dois juntos, e vamos molhar a samambaia juntos, vamos lavar o tapete juntos. É nós dois juntos, mas como homem e mulher, ou como casal, como parceria, nada. Então isso aí é quando a pessoa está fora do lugar, ela tá num lugar de irmão. E quando é filhinho, é assim, aquela pessoa carente, não sabe nada. Eu costumo brincar com as mulheres, né? Isso é muito da mulher. Ser filhinha do marido. Assim, não sabe nem o que é IPTU, sabe? Assim, não sabe resolver nada. Sabe tudo? Até para ir ao médico tem que ir o marido junto. Não tô dizendo que não precisa. São dependentes. Momento, né? Mas assim, a dependência, assim, que, ai, tem que ir comigo, ai, só se você for comigo. Então, esse lugar também de filhinha, de filhinho,
da filhinha parceria, da mamãe, o marido, né? que ela vai lá. Isso, de filhinha da Exato. mamãe, né? Assim, de filhinha da mamãe, que aí o marido entra, né? Ou a parceria entra como alguém que só tem que receber, né? Um vai dar e o outro só tem que receber, não tem que dar nada. E aí fica pesado, porque aí não tem o equilíbrio, né? Que a Ju colocou até aqui, essa questão do equilíbrio. Deixa eu só voltar aqui, porque o Marcelo perguntou um negócio aqui, se todo Dom Juan Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta aqui, deixa eu só voltar aqui. Todo Dom Juan é um filhinho da mamãe? Ele está perguntando, o Marcelo. Explica pra gente primeiro que aí. Dom Juan... O que é o complexo de Dom Juan? A gente chama o complexo de Dom Juan aquele homem que não cresce, ele não se desenvolve, ele fica no mundo do Bob Esponja lá, de né? Bob. No mundo... Mundo fantástico mundo de Bob. O mundo fantástico de Bob. Uma mulher madura, ela não tem atração por esse tipo de homem. E uma mulher imatura, ou uma mulher no lugar de mãe, ela tem atração. Ela fala, nossa, ele é cafajeste, mas eu gosto dele. E é porque ela está imatura. Ou um homem, né? No caso, se for uma homossexual. Por quê? Esse tipo de homem, se a pessoa é saudável, ela não vai ter atração. É na cara. Agora, se ela tem e fica, ou ele tem e fica, é porque ela tá também matura. E aí o que acontece? O Dom Juan é aquele homem que sai com todas as mulheres. Ele não cresce. Ele fica ali no mundo da fantasia, porque isso é coisa de adolescente, né? Qual é a época que a gente tá se descobrindo, né? A gente tá, deixa eu pegar todas, deixa eu beijar todas, né? Eu não falo porque meu pai não deixava eu sair para lugar nenhum, né? Então eu já casei, fui criada dentro de casa, meu pai, eu queria sair para beijar. Você casou cedo. Na minha... Eu casava para poder transar, porque meu pai não deixava ninguém transar, né? Era tudo dentro de casa, assim, igual santa. Aqui, e isso que você está falando também é importante, Reviane, porque quando a gente fala das escolhas amorosas, uma das coisas que vai influenciar nas escolhas amorosas é o tipo de vínculo. E um dos vínculos que faz uma pessoa querer estabelecer um relacionamento íntimo com alguém, por exemplo, no casamento, é sair de casa. Então, quantas pessoas, para sair de casa, porque morar na casa era ruim, ou porque tinha um padrasto, ou porque era ruim mesmo a mãe abusiva, ou por alguma razão, né? Ou tinha muita briga em casa. Então, às vezes, a pessoa vai sair de casa e vai casar, vai estabelecer uma relação, não é por amor, não é porque eles fizeram um planejamento estratégico juntos de vida, uma fuga. E que vão, né? E sim como uma fuga. Então, quando a motivação para essa relação por exemplo, como foi a sua primeira, né, sair de casa, né? Quando você ganha uma autonomia financeira e pode se apropriar da própria vida, o que acontece? Tchau, tchau, cansei de sofrer, tchau. Tchau, querido. Vaza-te, tchau, né? Querida. Vaza-te. Então isso acontece. Acontece. E sempre assim, o vínculo real, gente, o vínculo verdadeiro, o vínculo mais íntimo que vai prosperar é o vínculo entre adultos. Enquanto tiver no Dom Juan, enquanto tiver na filhinha da mamãe, no filhinho da mamãe, na filhinha da mamãe que não foi para o pai, né, só ficou na mãe, que a mulher precisa de ser a filhinha da mãe, mas ela precisa, antes dela voltar para a mãe, ter uma experiência com o masculino. Aí ela volta para a mãe com uma outra energia, com a energia de mulher. E esta mulher madura, ela é capaz de estabelecer bons vínculos. Da mesma forma que um homem no reino paterno e ligado aos homens, ele também é capaz. E não estou falando só de homem heterossexual. Né? Existem homossexuais, muito mais homens que alguns heterossexuais. Acho que vocês me entendem. Com certeza. Né? Porque isso tem a ver com uma função, atitude. Né? É função. É função. Então, assim, existem homossexuais que são muito mais homens do que muitos héteros. Por quê? Porque muitos héteros estão no mundo de Bob. Né? E hoje em dia, então, com essa diversidade, as pessoas têm toda a liberdade sexual, as pessoas têm a hora que elas quiserem. Então, assim, fica muito mais fácil a pessoa entrarem nessas fantasias
de otimizar relações, de viver relações ilusórias, idealizadas, onde não existe problemas, onde alguém está com problema, eu vou embora, qualquer probleminha já se separa. Então, todo esse contexto tem a ver com a maturidade da pessoa não ter abertura para construir vínculos. A gente só constrói vínculo quando a gente primeiro tem vínculo com a gente. A gente constrói primeiro com a gente. E para a gente construir com a gente tem que sair do campo da família de origem. A gente tem que construir a nossa própria mochila emocional, estar inteira, para a gente poder trocar com alguém inteiro. Se a gente não faz isso, a gente vai repetindo vínculos infantilizados, vínculos que não vão prosperar, pessoas que não vão agregar coisas legais, porque a gente está ainda naquela tentativa de compensar as coisas que estão faltando na nossa psique, que foram coisas que faltaram na nossa história. Ou fazer uma... confortável, a palavra seria uma espécie de contrato de conveniência, porque aquilo ali também preenche alguma coisa para mim, só que não é o vínculo real amoroso. E para a gente construir o vínculo real amoroso, primeiro a gente tem que fazer essa diferenciação dessa família de origem, tirar esses óculos que a gente construiu lá, para a gente construir o nosso próprio olhar para o outro. E aí a gente consegue falar, uau, esse aqui é o cara, essa aqui é a mulher da minha vida, enfim. E aí você constrói e tem atração. Isso quer dizer que vai ter problemas, vai ter crises, mas se esse vínculo principal amoroso tá de pé, a estrutura não cai. E aí Sim. A coisa vai ficando cada vez mais profunda e o vínculo vai ficando cada vez mais legal. Que é um mito achar que a gente não pode ter prazer, realização, novidade ao longo de uma relação duradoura. Muito pelo contrário, com a relação duradoura, nós somos capazes de entrar na intimidade em dimensões cada vez mais profundas do amor. E aí a gente consegue entrar numa realização muito mais plena do que essa coisa fugaz, vai, hoje não, amanhã é outro, aí depois é o outro. Você colhe as flores, né? E não quer ter o trabalho de replantar o jardim. E aí quando a gente tem a condição de estar de adulto para adulto, nós somos capazes de colher as flores e replantar o jardim juntos e colher novas flores. E aí a dimensão de troca de intimidade vai crescendo. É uma espiral. Isso é maravilhoso. Tirar as ervas daninhas do jardim. Aquelas... Sim. Sim. Né? Porque o que acontece? Então, quando uma pessoa, um casal, resolve se relacionar, então todos os dois chegam com uma bagagem. Nessa bagagem, cada um chega com dentro da mala, né, dessa mochila emocional que a Reviane falou, cheio de expectativas e de valores. Então chega a gente lá com a nossa mala, e quando a gente já teve um relacionamento anterior, a gente vem com essa bagagem também dessa relação anterior. A gente não vem só com a nossa bagagem de valores e de expectativas, igual quando a gente saiu de casa. Quem já está no segundo relacionamento, ou terceiro, ou quarto, que seja, tem outras coisas na bagagem. Que é porque a gente não fez aquela faxina. Olha só, isso aqui é seu, pode levar para você, entendeu? Isso aqui é meu. A gente vai para outra relação, às vezes, com bagagem de outra relação. Então, a gente já vai com a bagagem da nossa família de origem e vai ainda com bagagem daquela mala que a gente fez da outra relação. Então, quando você escolhe ter relação com alguém, você precisa dar uma olhada nessa bagagem. O que não faz sentido tem que tirar. Por quê? Porque senão a gente fica pagando excesso de bagagem na vida. E isso pesa. Não é, Reviane? Como que você observa esse movimento assim, ó, de pessoas que, diante dessas feridas das outras relações, acabam levando na bagagem emocional coisas da outra relação e o negócio não anda, porque a bagagem fica muito pesada. A gente precisa saber que toda relação ela é 50-50. Muitas vezes uma pessoa sai de um relacionamento carregando 100%.
Isso não é justo. Muitas vezes ela quer sair da relação não carregando nada de responsabilidade pelo que não deu certo. Então a gente fala que cada pessoa que nós nos relacionamos antes precisa ter um lugar em nosso coração. A gente precisa respeitar esta pessoa que passou por nós e assim olhar para ela, olhar para toda a ancestralidade dela e dizer: um dia eu te amei muito, tudo que eu te dei com muita alegria. Você também me deu muito, muito obrigada. Se foi filhos, você agradece. Se foi curso, você agradece. Se foi prazer, você agradece. E você fala: você foi meu primeiro amor. E eu vou ter sempre você no meu coração. E a partir de agora, eu tomo 50% de responsabilidade por tudo aquilo que não deu certo entre nós. E dizer também: e agora eu também te devolvo 50% de tudo o que não deu certo entre nós. E sigo adiante. Porque enquanto você achar, quando você sai de uma relação, achar que você foi 100% responsável, ou achar que você é 100% inocente, você vai carregar isso. Porque isso é muito ruim para a próxima relação. Você precisa olhar para o próximo assim: eu tenho esses daqui e eu dei um lugar para ele. Porque algo na alma do próximo vai falar: ela não deu um lugar para ele, então ela também não vai dar para mim. Eu não vou me entregar para ela, para essa pessoa. Sim. Então Ai, a gente precisa fazer esse movimento, senão a gente não consegue estabelecer mais vínculos. Até quanto mais a gente tem vários vínculos e sai de forma indigna, menos chances de dar certo. Porque é como se outro lesse em você que você não vai fazer isso com ele também. Que você não vai reconhecê-lo, que você não vai respeitá-lo, que você vai se colocar como vítima ou você vai se colocar como salvadora. E aí também não vai dar certo. Exatamente. É como se a gente deixasse a nossa bagagem solta, ela fica ocupando, às vezes, o bagageiro inteiro. Mas se a gente estabelece um lugar para ela, né, ela não fica ocupando toda, aí que tem espaço para a gente colocar outras coisas. E assim é dentro do nosso coração. A gente precisa dar um lugar para essas experiências que a gente já teve de relacionamentos anteriores. E dar um lugar no coração não significa você ficar achando o máximo o que você vivenciou, ou ter que conversar com a pessoa se teve uma relação que foi abusiva. Não significa nada disso. Significa simplesmente aceitar que foi assim, que a pessoa deu o máximo que ela pôde, e às vezes o máximo que ela pôde foi assim, foi uma migalha, mas foi o que ela podia dar. Então, quando a gente reconhece isso, a gente também nos dá permissão para poder caber outras coisas dentro da nossa bagagem, né? E aí, assim, a gente pode ir para a vida e pode fazer uma escolha mais saudável. Assim vai ter espaço para entrar outra pessoa mais saudável aí para conviver com a gente. Mas, e uma coisa importante também é que às vezes, mas não teve nada, às vezes a pessoa não consegue enxergar nada. A pessoa não me deu nada de bom. Deu, gente, porque nem que seja experiência de vida, você já é outra pessoa. Ninguém consegue sair do mesmo jeito do que entrou numa relação. Então, mesmo que aquela pessoa tenha feito você vivenciar experiências dolorosas, ainda assim você cresceu com essas experiências. E agora, como adulto, você pode assumir a responsabilidade, como a Reviane falou, os 50% da sua parte, para que você também se comprometa com 50% em outra relação, né? Não com 100, não com 80, não com 70, não com 40, nem com nenhuma. Né? Mas sim com 50, para ter mais chance de se estabelecer uma relação mais saudável e para que possa seguir adiante de uma forma muito mais saudável do que a das gerações anteriores. Não é, Reviane? O que você pode falar a respeito disso? Perfeito, perfeita a tua colocação. E saber disso em todas as relações, sabe, Etienne? Em todas as relações. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem aberturas, mais a gente amplia, mais a gente vai para o mais. Porque quando a gente sai como vítima ou a gente sai como só culpada, a gente se fecha. A gente se fecha para o novo. Isso, a Ingrid está colocando aqui, só precisamos abrir os olhos e ver. Porque o que a nossa criança faz? A nossa criança, ela quer tampar os olhos, né? Ela quer esconder sujeira. Por quê?
Porque ela aprendeu que se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ser punida. Então, a nossa criancinha interna, ela não quer mostrar para os outros que ela errou. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, o que vão falar? Se eu me separar, o que vão falar de mim? Se descobrirem que eu fui traída, o que vão falar de mim? Às vezes, a própria pessoa que foi traída, ela tem mais vergonha do que quem traiu. Nossa, eu sei muito bem. Sim. Agora eu estou falando em rede porque eu já trabalhei isso. Mas era uma coisa assim, um valor importante para mim é a fidelidade, né? E aí, o que acontecia? A pessoa, não, se a pessoa trair, eu não quero mais, não quero. Então, assim, isso, eu tinha vergonha, eu vivi tudo sozinha, porque eu não tinha coragem de falar, a não ser para minhas psicólogas, né? Para os trabalhos, que eu tinha vergonha de falar para minha família o que tinha acontecido. Né? E eu falei, eu não vou falar. E eu fiquei guardando isso por muito tempo sozinha, porque a gente fica muitas vezes nessa fechado, porque a gente também não tem respeito por nós. A gente não respeita a nossa história. A gente tira a nós mesmas tiramos a nossa dignidade. A gente acha que a gente, ao falar da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, a gente vai ser menos, ou alguém vai julgar que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter essa consciência, que a gente precisa conhecer os milindres, os detalhes do que levou a essa traição, do que levou a isso que nos envergonha, né? Ou a gente mesmo pode ter traído, né? Então, eu tenho vergonha de falar. E aí você precisa entender o que levou você a fazer aquilo, para que você não repita com o próximo. Com a porque próxima às vezes parceria. a pessoa... porque o que acontece? Até como é que ela chama, gente? Esqueci o nome. Mas eu tenho uma ela é até ginecologista, esqueci o nome dela. Mas assim, ela é excelente. Ela tava falando, até queria que você falasse a respeito disso. Quando existe uma traição numa relação, há um desequilíbrio na relação. Logo, é preciso restabelecer o equilíbrio. Quem traiu, né, fica em débito com quem foi traído. E aí, ela fala o seguinte, que quando há uma traição, aquela pessoa que foi traída, ela fica com crédito. E ela precisa comunicar para a outra pessoa que existe esse crédito. Se ela vai usar ou não, isso aí ela vai escolher aí no percurso da vida. Mas é importante ela ter, a outra pessoa saber que ela tem esse crédito. Para quê? Para que equilibre a relação e eles possam seguir adiante. Porque se um ficar com mais com o outro, que o outro, né, vai estar sempre jogando na cara do outro que fez, né, que cometeu aquele erro. E aí a relação não caminha. Então, para equilibrar, quem foi traído tem o vale traição. Tem o direito. Se eu vou usar, eu não sei. Mas eu tenho direito de passar por isso. Queria que você falasse esse equilíbrio aí, qual que é a consequência disso quando não acontece esse equilíbrio, né? Quando acontece a traição, porque houve essa triangulação, às vezes as pessoas se amam e mesmo assim há traição. Então não é porque a pessoa... Às vezes a gente aprendeu, né, um mito, né? Não me ama, por isso que traiu. Não, às vezes ama e trai. Mas o que vai ser feito com isso? Aí tem muita coisa para a gente poder pensar sobre o assunto, né? E Tiene, você falasse. Olha, uma live inteira sobre o tema da traição seria necessário. Mas o que dá para falar agora é assim. Vamos marcar essa então. Olha só. Olha só. A pessoa traída precisa tomar para si a dor que lhe foi feita. Muitas vezes, aí entra no papel da mamãe, por quê? Porque ela perdoa, ela se põe tão superior, ela se põe tão maravilhosa, que ela fala, não, eu perdoo, né? Ela passa por cima da dor. E aí ela vai ficando mamãezinha do parceiro. No mínimo, ela tem que, a moeda do vale dela, né? No vale que ela ficou lá, sim, com crédito, né? O crédito dela, ela precisa, no mínimo, dizer
e manifestar a dor. Ela precisa assumir essa dor. Assumir, no mínimo. E depois, em outros níveis, ela pode trocar. Então, assim, na relação, eu dou um pouquinho, aí o outro dá um pouquinho. Aí eu dou mais um pouquinho, o outro quer dar mais ainda. E o outro dá mais ainda, e eu quero dar mais ainda. E a relação cresce. E quando é negativo, também. Ele dá uma coisa ruim, ele faz uma coisa ruim comigo, e eu também dou, mas não é na mesma moeda. Então, para a relação crescer, eu dou sempre um pouquinho mais de bom, e eu dou sempre um pouquinho menos de ruim. Então, se ele traiu, eu não posso dar, se eu quero ainda continuar na relação, se a relação vale a pena, eu posso trocar com a moeda diferente. Não posso trocar com a moeda da traição, mas eu posso, por exemplo, primeiro, dizer o quanto isso me doeu e manifestar isso. Não é só dizer intelectualmente, racionalmente, eu entendo, ok, né? Mas assim, o quanto isso doeu, tomar para si, e aí conforme a personalidade de cada um, ela vai manifestar a forma de dor que ela está passando. Ou ela vai viajar com as amigas, ou ela vai pegar e vai comprar uma coisa boa para ela com o dinheiro dele, ele vai pagar todas as... Alguma coisa precisa dela, né? Ela precisa dizer, poder, olha aqui. Para poder equilibrar isso, né? Isso, porque ele também precisa, ele ou ela, né? Porque também o homem também passa por traição, não é só a mulher que trai, as pesquisas até indicam isso, né? Então a gente precisa levar em consideração que pode ser de ambas as partes. E a questão toda é que como que essa pessoa que ela foi ferida vai também, a pessoa que feriu, ela precisa de uma certa forma, também sentir a dor de não ter certeza de que ela vai ter aquilo daquela pessoa que ela tinha certeza que teria. Porque, e por isso a questão da responsabilidade nos relacionamentos, né? Que os relacionamentos de longo prazo, eles precisam ser responsivos, o desejo é responsivo. E às vezes a gente fica numa dinâmica infantil achando que não, é porque acabou. Com o tempo, gente, não vai ter mais aquele desejo, né? É no primeiro ano que fica aquela coisa, depois, né? Não é mais do mesmo jeito. A gente precisa colocar ali o nosso investimento, né? A gente também precisa investir na relação e a outra pessoa também precisa investir para poder a relação crescer e frutificar. Então, um pensamento muito infantil a gente achar que o desejo vai nascer assim de repente, não. Ele precisa ser cultivado. E só os adultos, né, só um casal de adultos conseguem assumir a responsabilidade de bancar a relação e colocar ali a sua parte para que ela continue crescendo. Caso contrário, assim como uma planta que não é cuidada, a tendência é morrer. Até o Marcelo perguntou aqui se uma mulher ou um homem que se coloca ou se permite ficar, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, ele que me colocou nesse lugar, não, a gente é adulta, a gente escolhe, olha só, esse lugar aqui, eu não sou sua mãe, e não sou sua mãe, eu não sou seu pai, não é ofensa, não é para ofender o pai e a mãe, é porque você já tem pai e mãe. Se eu assumo esse lugar de pai e de mãe, do seu pai e da sua mãe, você não vai me desejar. Por isso eu não posso assumir esse lugar, porque eu quero continuar com você. Eu quero que você me enxergue como mulher. Ou, se for o contrário, eu quero que você me enxergue como homem. Logo, eu não posso assumir esse lugar de pai nem de mãe. Exato. Exatamente. E assumir os sentimentos. Por que na constelação muitos descendentes carregam os sentimentos adotados? Porque alguém não assumiu. Ou uma culpa, ou um medo, ou uma tristeza profunda, ou uma dor profunda da alma. A pessoa não assume. E aí a pessoa também acaba, eu sou tão superior, ou eu sou tão espiritualizada, ou eu sou tão trabalhada, terapeutizada, que eu não sinto a dor. Eu não sinto a dor da traição. Eu não sinto a mentira. Então, assim, eu não me abalo. Isso é arrogância. Então, assim, ser humilde para falar, olha, isso doeu, isso tá doendo, eu não superei ainda. Isso eu não aceito. E aí o que acontece? Essa pessoa é capaz de falar, poxa vida, doeu mesmo.
Porque às vezes, olha só, muitas traições, isso a gente vê muito em constelação familiar, muitas traições repetitivas é o cônjuge tentando dizer, oi, olha pra mim, eu tô fazendo tudo isso, você não toma uma atitude. Você não tá vendo? Muitas vezes é isso. Aí na hora que a pessoa se volta pro corpo, que às vezes a pessoa tá morando junto, tá casada há anos, mas um não tá olhando pro outro. Ele tá olhando para outras coisas, ela tá olhando para outras coisas. Então, na hora que o outro fica cutucando a onça com a vara curta, para tentar, isso é no nível da alma, ela fica fazendo isso para tentar, ei, toma providência. Você não vai tomar uma providência. Então, dentro desse contexto, a pessoa precisa assumir a dor de ser traído, para que o outro veja, olha, você me feriu, isso não foi bom, isso dói. Eu não vou conseguir superar isso ainda. E aí vai conversar, e vai chorar, e vai passar um período fora, ou vai chorar aquilo ali, vai lavar roupa suja, aí sim. Agora, fingir que não foi nada, e ficar assim por trás dos panos, ele arruma uma aqui, ou arruma outra ali, passa uma temporada aqui, outra ali com outras pessoas. Ou ela também, né? Ele sabe, Sim, a gente sim. sabe, no nível da alma a gente sabe. Não adianta falar, ai, minha mãe contou pra mim, ou minha melhor amiga contou pra mim. A gente sabe, não adianta. No nível da alma a gente sabe. Então, assim, saber que isso está acontecendo e saber que isso leva a uma dor profunda e assumir a dor. E aí o que você vai fazer com essa dor? Aí é você. O que não pode é ficar assim, não, vai ser outra vez e outra vez e outra vez, porque a tentativa de falar, ei, eu existo, eu estou aqui. E aí, às vezes basta a pessoa assumir que a pessoa para de praticar esses comportamentos. E muitas vezes também, porque os tipos de vínculo que a gente tem é o amoroso, né? O vínculo compensatório, e o vínculo de convivência. Então, esses são os 3 vínculos. E nas relações é como se fosse uma lona de circo, e aí a gente tem as vigas. Aquela viga principal que sustentava a relação, né, como a gente estava falando do relacionamento, quando você falou que a gente conversou sobre essa questão para sair de casa, né? Quando a pessoa tem uma autonomia, aquela viga ali da lona do circo que sustentava aquele circo, ela pega e é destruída, ela é desmoronada quando a pessoa ganha uma certa autonomia financeira de ir para a vida. Então, não se sustenta, o circo não se sustenta se a viga principal ela é rompida. Então, a gente tem um vínculo amoroso. E esse vínculo amoroso, ele está ligado à questão da atração física, do afeto, ou às vezes a gente vai se vincular com uma pessoa baseado na questão intelectual, a gente vai admirar essa pessoa a partir do que ela pensa, das ideias dela, como ela se posiciona. Então, esse é um vínculo, tá? E a questão do sexual, o sexual também está enquadrada nesse primeiro vínculo, que é o amoroso. O segundo vínculo é o vínculo compensatório. No vínculo compensatório, a gente vai projetar no outro as nossas questões familiares. Então, muitas vezes, por lealdade à nossa família de origem, a gente vai escolher uma parceria que papai e mamãe aprova, tá? Então às vezes, a gente vai depositar, às vezes naquela parceria, algo que não teve lá, não recebeu do pai e da mãe. E vai cobrar de quem? Da parceria. Então, daí os conflitos existentes nos relacionamentos amorosos. Quando a questão é compensatória, a gente vai projetar na parceria algo que faltou lá atrás, né? Lá atrás, na relação da família de origem, lá com o pai e com a mãe. E o terceiro vínculo seria o vínculo de conveniência. Esse vínculo de conveniência é o vínculo, a questão da família, manter a família unida, ou até mesmo quando a gente fala da conveniência, a gente pode ver a questão, não, a gente não quer dividir os bens. Aí às vezes mantém aquela relação de mentirinha, né? Só por conveniência, para manter todo mundo perto, todo mundo junto. Então, o vínculo por conveniência também é dos vínculos, é uma das coisas que faz as pessoas quererem ali
se relacionar e permanecerem juntos. Então, às vezes, elas ficam casadas, mesmo que o casamento já tenha acabado, né? Mas continuam juntas, em função dessa lealdade aí, desse vínculo. Porque para mudar, gente, custa caro mudar. A gente muda por 3 razões, né? Por amor, pela dor ou por um processo terapêutico. Não é, Reviane? Como é que você gostaria de finalizar sua fala aí? Sim. Sempre que a gente está nesses vínculos, né, fora o vínculo amoroso, né, tanto o vínculo compensatório quanto o vínculo por conveniência, eles estão ligados a questões que não estão estruturantes na psique. Então, são pessoas que estão imaturas, estão precisando trabalhar alguns aspectos do seu ser para poder desenvolver um vínculo amoroso. O vínculo melhor que tem, o mais saudável seria, dentro de um contexto de compensação, ela está olhando para a família de origem, ela está compensando de acordo com o que ela acha importante para aquela família e não para a realização dela, né? Ela se realiza uma pseudo-realização, né? E no caso do vínculo por conveniência, a mesma coisa. E qualquer uma desses vínculos, né? Ele não rui a relação continua, desde que esse vínculo não seja abalado. Pode tudo ruir ao lado, mas se essa viga do circo, né, da casa, estiver estruturada, ela vai sustentar o casamento. Agora, se a pessoa é casada e está na relação e um desses vínculos rui, aí sim, aí a relação se acaba. Não tem saída. A melhor forma que existe para a gente escolher a nossa parceria é se autodesenvolvendo. Enquanto a gente não tiver essa consciência de quem nós somos realmente num contexto individual, da nossa individuação, da nossa capacidade de se realizar no nosso ser, da gente construir a nossa própria mochila para poder estar com o outro, fazer essa diferenciação da família de origem, a gente vai ficar com o dedo podre. A gente vai escolher ou coisas para compensar, ou coisas para... por conveniência, e o vínculo amoroso não vai existir. Para que o vínculo amoroso exista, a gente precisa se conhecer, a gente precisa de trabalho pessoal, de informação, que não é só autoconhecimento, não é só você conhecer dentro de você, a gente também tem quem está numa live dessas, querendo saber a respeito desse assunto, já fica esperto, já está na frente de um monte de gente aí que está no bar procurando por alguém e que não tem essa informação, porque assim, além da questão interna, tem questões que são, eu mesma vejo que sim, muitas coisas eu escolhi por falta de informação externa mesmo, não era formação de autodesenvolvimento, era informação de informação mesmo, de conhecimento de fora mesmo, coisas da vida, básicas que ficaram ali faltando. Então tem coisa, não adianta só você procurar a verdade dentro de você. A verdade sim, dentro da gente, mas também tem que, a pessoa também precisa buscar a informação certa, de pessoas certas, aonde você pode buscar numa fonte confiável, de pessoas sérias, que possam falar com embasamento, para ela poder falar, tá, não tinha pensado nisso, olha, isso existe. E não ficar buscando coisas, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, outra ali, tudo mosaico, né? Então isso é importante. Tem a questão interna e tem a questão externa. Tem a questão que é interna de autotransformação, de terapia, de autodesenvolvimento, e tem a questão de se informar mesmo, ler boas coisas, assistir boas lives, buscar pessoas certas, ver que formação que a pessoa tem que está falando daquilo, ver se aquilo se aplica, para você poder saber e crescer e se desenvolver, para escolher certo e tirar o dedo podre. Ai, que ótimo. Aqui, nosso coração aqui tá muito cheio de amor, recebendo amor também, porque o que tem de coraçãozinho pra gente, Reviane. Então, a gente está se enchendo aqui, é muito coraçãozinho, a gente agradece o carinho de vocês. A Cláudia tá colocando aqui, nem fale, kkk. A Irlete está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, depois você assiste. E a gente pede até para vocês seguirem a gente, né? Quem não segue a Reviane aí, para seguir a Reviane. E também para deixar um like aí pra gente, porque aí mais pessoas conseguem ter acesso aí a essas informações tão importantes, né? Então, a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade,
reconhecer quando a gente erra. Eu fiz até uma brincadeirinha aí num videozinho, quando eu me descobri no relacionamento abusivo, né? Eu fiz um videozinho, não sei se vocês viram, né? Eu fiz, mas é sério, né, gente? Quando a gente percebe que a gente está num relacionamento abusivo, a gente precisa fazer o quê, gente? Sair. Quando a gente está num relacionamento, qualquer que seja ele, pode ser com pai, com mãe, com irmão, com família. Às vezes a família é abusiva, ela explora, né? E lembre-se sempre que a triangulação, se tem uma vítima, vai ter que ter um culpado e vai ter que ter um salvador. Então a gente tem que escolher, poxa, eu não quero ser salvadora não, para fantasia só se for na hora que a gente quiser, entendeu? Na hora que a gente quiser, a gente coloca a fantasia que a gente quiser. Mas não dá para ficar andando de fantasia aí, de Mulher Maravilha o tempo todo, não. Isso custa caro, né? Nem de super-homem. Bem dito. Então a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade, não ter vergonha, porque se a gente errou o caminho, a gente pega e faz o retorno. Faz o retorno, recalcula a rota. Levanta. Tá? Né? Exatamente. Não tem problema, errar faz parte, às vezes a gente vai errar. O problema é quando a gente não honra a vida que a gente recebeu, tá? Quando a gente não honra a vida que a gente recebeu, a gente fica aceitando migalha. E o nosso recadinho aqui para vocês é para vocês pararem de não querer enxergar igual criança e olhar mesmo, tá? Olhar, mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim, aceitar a realidade como ela é que vai nos autorizar a ir para a vida. E como adultos, a gente assume a responsabilidade pela nossa própria história, e mesmo que tenha acontecido um monte de coisa muito ruim na nossa vida, a partir de agora a gente se compromete para poder levar nossa vida adiante e assumindo como adulto, né, como adulto que somos, a nossa própria vida. Né? Então, a gente agradece do fundo do coração aí, todos os coraçõezinhos que a gente recebeu, e com certeza a gente também está se sentindo privilegiada, porque em pleno sábado vocês estão aí conversando com a gente. Né? E minha parceira, que eu tive o prazer, a honra de conhecer, obrigada, né, que eu guardo no meu coração, que a gente transforme aí a vida de muitas pessoas e que a sua vida também seja cada vez mais contemplada aí, que você se conecte com a sua força para receber da vida tudo que ela tem de mais maravilhoso para dar e que a gente consiga aí, todos nós, fazer esse trabalho de equilibrar o dar e receber, né? Nós, às vezes, aprendemos só a dar, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa fazer esse movimento de dar e receber e fazer não, né? Fazer esse movimento assim de não para todas as dinâmicas que não são saudáveis e receber, aceitar aquilo que é saudável, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês, né? Obrigada, muito obrigada aí, Reviane e todos aí. E, por favor, deixem um like e comentários aí pra gente, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Reviane. Linda, obrigada maravilhosa. A todos. Tchau. Obrigada, Tchau. linda. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.